Bom dia a todos, bem-vindos ao primeiro episódio do Ciência na Cidade, o podcast da Secretaria de Ciência e Tecnologia do município de João Pessoa. Aqui você acompanha de perto as inovações, os projetos, os programas que nós estamos desenvolvendo aqui no âmbito da nossa secretaria. Estamos construindo isso para impulsionar a inovação, a educação científica e o desenvolvimento tecnológico na nossa capital. Hoje a gente tem o prazer de conversar sobre um projeto que tem enchido a nossa rede municipal de orgulho e, por conseguinte, também a CECITEC, que se viu como instrumento para a consecução dos objetivos traçados pelo projeto. Falamos aqui da participação dos estudantes da Escola Municipal Davi Trindade na fase final da Olimpíada de Matemática na Unicamp, a ONU 2025. Nós vamos entender como esse trabalho começou, quem fez parte dele e como tudo isso transforma a vida desses jovens. Então, para tanto, a princípio, nós vamos conversar aqui com o professor Cássio Nunes, docente da Rede Municipal de João Pessoa, além de pesquisador do Laboratório de Inteligência Artificial e Macroeconomia Computacional, o LabMEC, da UFPB. O professor Cássio coordenou esse projeto que acabamos de falar. Professor, bom dia, mais uma vez. Eu gostaria de saber, a princípio, como nasceu a ideia de preparar os estudantes para a ONU e o que motivou esse projeto na escola. Bom dia. Inicialmente, esse projeto surgiu porque eu, fazendo minha tese, eu achei um trabalho da Unicamp, de um professor de lá. E aí fui ver sobre a matemática de lá e achei essa Olimpíada. Isso foi em 2023. Aí eu comecei a fazer o projeto com alguns alunos. Na época eu escrevi quatro alunos e uma equipe foi para a fase 2. Aí eu percebi que no ano não ia dar certo, né, que a prova é um pouco complicada, e aí eu pedi para pegar o 8º ano. Aí a gente começou ano passado com o 8º ano, foram inscritos 4 equipes, 3 foram para a segunda fase, e a gente não conseguiu para a final. Já nesse ano a gente fez com 3 equipes, e dessas 3, 2 foram para a fase final lá na Unicamp. Bem, o projeto, eu dei uma lida dele, ele fala em popularização da ciência como objetivo central. Como isso se traduz no dia a dia da escola? Então, eu sempre gostei da parte de pesquisa, né? Desde que eu cheguei na Paraíba, eu sempre estou como aluno e como professor. Então, eu sempre estive lá ligado à universidade. Durante o meu mestrado, eu trabalhava. Depois do mestrado, eu ainda fiz umas disciplinas lá, assistir algumas matérias, especialização. E aí, quando eu entrei na economia, no doutorado, eu vi que dava para trabalhar com eles em educação financeira. A princípio, eu trabalhava com EJA. Tá? Gostava de trabalhar com educação financeira. Só que lá em economia eu aprendi que dá para fazer pesquisa com eles sobre isso. E aí eu vi um jeito de mostrar para eles como é que usa matemática. Porque a gente fala tanto que matemática serve para aquilo, serve para isso. E eu sentia falta na escola e, inclusive, na própria universidade matemática serve para isso. Onde é que eu uso matemática de fato, tá? E aí foi quando eu tive essa ideia de trabalhar com eles com pesquisa. Com pesquisa, muito bem. E agora eu queria que o senhor explicasse um pouco da metodologia. Tá? Assim, o que diferencia a preparação dos estudantes nesse projeto das práticas tradicionais de estudo? Qual é a diferença? Então, eu meio que não... Assim, eles vão falar melhor que eu, né? Mas eu acho que eu não diferencio muito o que eu faço em sala de aula do que eu faço fora, não. A diferença é mais o nível, tá? Basicamente, eu brinco muito com eles. Assim, eu falo brinco, mas parece até que eu sou bem divertido, né? Eu não sou tão divertido em sala de aula. Mas assim, eu tento dar uma aula que eu gostaria de ter, tá? Eu tive alguns professores de matemática, infelizmente eu quase não fui para matemática, por causa de alguns professores, mas felizmente por causa de um professor que me deu uma aula de PA e PG na época, no primeiro ano. Valdir Clécio, ele é gerente regional lá hoje em Petrolina. Eu comecei a gostar disso, de como é que funcionam as coisas. Então, o que eu faço com eles em geral é mostrar para eles o que dá para fazer com matemática, tá? Que dá para trabalhar com matemática, dá para trabalhar usando matemática, dá para ganhar dinheiro com matemática, tá? Eu acho que o principal é não falar mal da profissão do professor. Eu acho que isso ajuda um pouco, né? Porque, assim, eu vou dar um exemplo meu. Eu achava que minha professora
da escola de português, ela tinha 2 empregos. Eu achava que ela ganhava menos porque ela precisava ter 2 empregos. Enquanto professor, não. Eu não entendia que era 2 vínculos, né? E eu vim descobrir o que era um concurso público já na graduação. Eu passei no... Eu estava na metade da faculdade. E aí eu achei legal, assim, que tipo, fazer uma prova e ganhar um emprego é interessante. E aí eu digo a eles, ó, vocês podem... Vai ter agora a prova do IBGE. Eu quero que eles façam a prova do IBGE, que é do ensino médio, para ver como é. Então, olhar para eles e dizer assim, que estudar vale a pena, que faz sentido, certo? Eu sempre estudei, é difícil, não é fácil, mas é mostrar que... Porque assim, se eu chego na sala e digo assim, que eu odeio estudar, que eu odeio as coisas que ensino, se eu falo de salário, falo aquele tipo de coisa, eu acho que meu aluno vai olhar para mim e vai pensar, pô, professor, se é tão ruim assim a sua vida, como é que eu vou estudar? E eu uso também o Instagram, que mostra só a parte boa da vida, né? Então, no meu Instagram só vai ter os meus gatos, eu passeando, eu viajando. Vai ter a parte do doutorado, que é indo para evento, não tem a parte de fazer os trabalhos, né? Tem a parte de viajando. Então, eu digo a eles que eles podem fazer isso, que eles podem ganhar bolsas de pesquisa, que eles podem conhecer o mundo. Eu tenho sempre pessoas que me incentivaram, tá? Felizmente, ao contrário das outras pessoas, eu sempre tive orientadores que me incentivavam. Inclusive, o primeiro professor que me incentivou, ele não era meu professor. Eu conheci ele num evento lá em Petrolina, que era da USP. E aí ele disse o seguinte para mim, era um curso de resolução de problemas, era assunto do 8º e 9º ano. Ele falou, vá para João Pessoa lá fazer, foi aluno daqui, fazer o curso de verão, que é igual o que tá fazendo aqui. Não era igual, era bem mais difícil. E eu sempre digo a eles o seguinte, que é fácil. Então, às vezes, tem questão nessa, por exemplo, às vezes que eu olho e eu não sei o que fazer, mas eu não digo a eles o que eu sei fazer. E eu acho legal da OMO porque ela parece mais com o que um pesquisador faz. Porque ela dura uma semana, é uma semana ou 8 dias, uma semana. Uma semana é em equipe e eles podem pesquisar. Então é o mais próximo do que um pesquisador faz de verdade, do que um cientista faz. Na escola você tem muito aquele de decorar as coisas, de ficar decorando e fazer uma prova. Eu falo para eles, por mim eu não fazia nem prova, né? Infelizmente as pessoas obrigam a gente a fazer prova. Mas por mim eu passava ali de exercício, conversava com eles, passava trabalho, pronto. Tá, aproveitando esse gancho, como funciona assim, os simulados e a tutoria multidisciplinar, né, envolvendo áreas além da matemática. Como é que isso se dá? Tá, eu sempre criei grupo com os alunos de WhatsApp, antes de popularizar a pandemia e ter um número. Inclusive, alguns colegas do meu trabalho não tinham número. E aí, a única regra desse grupo do WhatsApp era a seguinte, não pode dar meu número para ninguém, nem para algum colega meu do trabalho que não tenha. Se ele tivesse meu número, era para ter. E aí, no grupo, eu até sobrecarreguei eles hoje um pouco, tudo que eu vejo eu mando para eles. Então, hoje no Instagram, a gente tem um grupo no Instagram, que o nome do grupo é Monster Babies Campinas. É Monster High, né? Corta o teu cabelo. E aí eu mando para eles tudo que eu vejo de matemática, tudo que eu acho interessante. Porque eles gostam também, começam a ver. Então, eu uso o WhatsApp para mandar PDF para eles, mandar material. Então, a ideia é sempre... Eu, inclusive, mando coisa para eles, às vezes, que é de pós-graduação e eles não sabem. Eu não falo para eles qual o tópico. Porque eu sempre ouvi de um professor que é o seguinte, às vezes eu não entender, não quer dizer que o outro vai entender. Então, eu sempre mando para eles algum material. Eu já mandei dissertações para eles, e eles não sabiam o que era dissertações. Eu já mandei ele ler livro que era do doutorado, tanto de matemática quanto de mestrado. Foi. E, assim, olhando para o futuro, qual o impacto simbólico e pedagógico de levar essas duas equipes para a final da ONU? Tá, o senhor falando nisso do LabMec aí, eu estou trabalhando com 2 ex-alunas minhas no laboratório, que elas estão na faculdade. A ideia é que eles participem lá também. E essa ideia mesmo do nome do projeto. Eu não pensei nisso, foi a Sistec que pensou nesse nome, Cientistas do Amanhã. Então a minha ideia é que, de fato, eles queiram ser cientistas. Eu sempre quis ser cientista, tá? No início eu queria trabalhar com química, porque botava as poçãozinhas vermelha na azul e mudava de cor. Até ir para um laboratório de química e ver que era melhor fazer matemática. Mas assim, a minha ideia é que eles trabalhem com ciência de fato e que se você for na internet, não dá vontade de ser cientista, porque em geral as piadas e memes que tem parece que é o fim do mundo, tá? Então assim, a minha ideia é mostrar para eles que tem um lado bom. Os professores já falaram para eles na outra sala, é uma parte difícil, mas a ideia é que eles não pensem assim, o que é que dá dinheiro? Eles pensem assim, eu também não sou utópico e falo para eles, você vai fazer qualquer coisa que você gosta. Não. A regra básica, isso eu li num livro de uma revista de matemática, é o seguinte: procure algo que você faça bem
e você gosta de fazer, e alguém que pague por isso. Porque se você souber fazer algo bem e ninguém pagar, também não adianta. Então, tem que lembrar também, às vezes a gente tem aquela utopia de, eu vim de escola pública, tá? Então, assim, a minha família, minha mãe é doméstica, meu pai trabalhava carregando areia e pedra. Então, falar de dinheiro na escola, eu falo, gente, dá pra vocês ganhar dinheiro com isso, tá? Eu mostro para eles plano de carreira de salário, mostro como é que funcionam as coisas, porque eu entendo que você tem que mostrar para o aluno que vale a pena aquilo, tá? E que, por exemplo, falar isso também um pouco sobre a questão da renda que tu falou lá, tua mãe, tua família. Não precisa falar que sua mãe ganha, não. Mas fala o que você acha sobre pesquisa, esse tipo de coisa. Cássio, ele fala muito sobre como o salário de um professor ele não é péssimo como a gente pensa. E eu achava que o professor ganhava muito mal porque fazia, na verdade, porque eu também não ia querer ser professor se não fosse Cássio mostrando que o mundo é diferente do que ele parece. Porque, primeiro, que eu não gosto de lidar com as pessoas, então lidar com adolescente para mim seria um terror. E segundo, porque eu não ia ganhar bem o suficiente para ter todo esse estresse que um professor teria. Só que quando o Cássio aparece, a gente percebe que é diferente do que a gente imagina. Ele fala muito sobre o primeiro salário dele, que era metade do salário mínimo na época. E esses dias ele mostrou pra gente o salário médio de um professor, que ainda é muito mais que metade do salário mínimo, ou então metade não, o dobro do salário mínimo. Então é uma profissão assim, boa, na verdade. O piso é o triplo do salário. É o triplo. É uma profissão boa que dá vontade de ir atrás, mesmo com todas as dificuldades que enfrenta, de ter que preparar uma aula, de às vezes ter um sono negligenciado, só que vale a pena, não só pelo dinheiro, mas pelas experiências que isso passa não só para as outras pessoas, mas para você mesmo. Cássio é um exemplo muito grande disso para mim, porque eu nunca ia imaginar que qualquer uma dessas coisas poderia ser possível se não fosse por ele. Muito bem, então, aproveitando o gancho do professor Cássio, a gente vai agora conversar com os protagonistas dessa história, né, que são os estudantes finalistas da ONU. Então, aqui nós estamos com 2 estudantes finalistas, um que já se aproximou, já professor conosco, conversa inicial, Samuel, e a outra é Ayla Beatriz, também participante do projeto. Vou perguntar primeiro para a Ayla, depois o Samuel também pode complementar. Como vocês receberam a notícia da aprovação? Qual foi a reação de um momento de vocês? Como foi que os seus colegas e a direção da escola agiram em relação a isso? Se comportou em relação a isso? Quando a gente recebeu a aprovação, a gente ficou muito feliz, né? Porque no ano passado a gente não tinha conseguido passar para a terceira fase, mas mesmo assim a gente não perdeu a confiança de fazer na próxima, porque foi como um aprendizado. E a direção da escola gostou da notícia, mas assim, ela não deu o apoio necessário que a gente precisava e esperava. Mas Cássio também sempre estava lá ajudando e deu tudo certo. Foi bom. E durante a preparação, o que mais surpreendeu vocês, Cássio, na preparação para a Olimpíada? Eu acho que o nível das questões foi a coisa mais diferente que a gente enfrentou, porque Isso na preparação. como ela disse, Cássio pegava na nossa mão e corria atrás de ajudar a gente em todo momento, principalmente durante o ano passado, que ele estava sempre presente. Esse ano não muito, porque teve algumas complicações, mas não impactou de forma diferente. Ele sempre pegava na nossa mão e corria atrás de ajudar a gente com tudo, inclusive até fora de turno. Ele ia em sábados de manhã e tarde para ajudar a gente com essa Olimpíada, porque o nível dela é realmente uma coisa assim diferente para um oitavo e nono ano. Tinha assuntos que estão fora da grade básica de ensino, como logaritmo, que Cássio gosta de falar. Aritmética modular. É. Vocês tiveram aula com o Mauri também, que é professor da UFRPE, eu acho que é um colega meu. Lembra da aula que a gente teve com o professor da UFPE? Essa OMU também
propôs pra gente outras, como posso dizer, outras coisas, tipo logaritmo como matriz, a gente aprendeu sobre matriz também, Função já. função. Então, foi a coisa mais surpreendente que a gente enfrentou durante a produção da Olimpíada e que também vai seguir e acompanhar a gente até boa parte da vida, porque ter esse adiantamento é, de certa forma, vantajoso. Mas, ó, não seja humilde, não. Fala um pouquinho que você ganhou do ano passado desse ano, sem ser a OMO também. Você ganhou o quê, filhinho? 2024, 2024 eu ganhei medalha nacional de bronze na UBMEP, prata estadual na UBMEP também, prata na Olitef, prata na UBF. E isso é tudo fora OMO, e aí na OMO a gente teve sucesso em passar para a segunda fase em 2024, e agora em 2025 a gente passou para a terceira. Infelizmente não como medalhistas, mas só de ter passado para mim já Fala é. o prêmio desse ano também, os que já saíram. O que já saiu esse ano? Oceano, eficiência Sim. energética. A gente teve a Olimpíada do Oceano, que teve a grande maioria de medalha de ouro. A de Ciências Energéticas Eficiência energética. Eficiência energética, eu infelizmente não fiz, mas tive colegas que tiveram medalha. Aí ela foi premiada. Foi medalha de prata. Nicolas, outro colega nosso, foi medalha de prata também. Acho que Anne. Acho que acabou, né? Bom, pessoal, assim a gente encerra esse nosso primeiro bloco e a seguir nós vamos conversar com a professora Vanessa, que também participou do projeto, e com os alunos Nicolas e Anne. Até lá. Pessoal, dando continuidade à nossa conversa, nós estamos recebendo agora a professora Vanessa, integrante do projeto de Olimpíada de Matemática, que levou os alunos da rede municipal à Olimpíada da Unicamp, e também acompanhando a professora, os alunos Nicolas e Anne, que foram integrantes da equipe do projeto. Professora Vanessa, começando com a senhora, como é que você trabalha o apoio emocional e científico dos estudantes durante a jornada da Olimpíada? A gente vem trabalhando com eles desde o momento que a gente soube, né, que eles iam participar, então a gente articulou juntamente com a professora Juliana, que não pôde estar presente, e o professor Cássio, essa questão de como seria a dinâmica, né? Então a gente se organizou, conversou primeiramente com a família, para informar, né, como seria a articulação, a questão também do cuidado, né, porque os pais têm toda aquela preocupação, né, de que eles não vão poder ir, mas terão pessoas responsáveis por auxiliar e acompanhar-nos. Então a gente começou nessa questão de reunir os pais, conversar com eles, dar essa devida orientação de como seria a dinâmica. Depois a gente conversou com eles em particular, vimos que eles estavam muito nervosos, ansiosos, principalmente nessa ida, principalmente na busca, né, primeiramente do recurso financeiro, que a gente estava nesse corre-corre. Mas a gente conversou, reunimos, motivamos eles, pedimos para eles continuarem no estudo nesse foco, para que tudo ia dar certo. E aproveitando, no processo de preparação, né? Como é acompanhar os estudantes tão jovens, né, em um projeto assim tão desafiador, né? Tanto para vocês, imagino, e para eles também, principalmente. Sim, quando a gente recebeu o convite sobre a aprovação dos meninos, não vou mentir que eu fiquei um pouco, não só eu, mas a professora Juliana também, que foi junto, um pouco ociosos, mas a gente, conhecendo já os alunos, né, porque a gente já conhece eles desde o ano passado, a gente já trabalha com eles há um tempo, então a gente via que eram alunos responsáveis. Então a gente viu, não, então vai ser tranquilo. Damos dica a eles, né, conversamos, mostramos que a gente estava junto com ele em todo momento. Tá.
Tá. Agora eu queria saber como foi vocês vivenciaram a Olimpíada e a integração com os alunos da rede municipal de João Pessoa, com os demais participantes da Olimpíada. Bom, quando chegamos na Unicamp, a gente começou lá a se articular, querer saber quem eram os participantes, né, as escolas que estavam lá representando. Principalmente, a nossa primeira curiosidade era saber justamente se eram alunos de escola pública, Sim. porque a gente tinha esse interesse para a gente denominar os níveis, né? Fazer questão de comparação. Então, a gente viu que muitos alunos eram de escolas particulares, poucos eram de escolas públicas. Então, isso a gente deu maior força para eles. Então, motivou eles mais ainda para mostrar, olha, vocês estão aqui, vocês são alunos de escolas públicas, vocês conseguiram chegar aqui, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem, né? Não só na escola, mas em família, enfim. Mas vocês conseguiram chegar até aqui. Então, foi uma grande oportunidade. Eles fizeram amizade com alguns alunos, a gente também com alguns professores que estavam lá presentes. Vimos algumas dificuldades que uns tiveram para poder chegar até lá, alguns relatos. E a gente conhecemos também a outra equipe que foi, né, que é daqui também da Paraíba, mas é de escola particular, conhecemos, a gente não tinha noção de quem era a terceira equipe e a gente descobriu lá. Ficamos muito felizes porque reforçou ainda mais aquela questão. Vocês são de escola pública e conseguiram chegar até aqui. Isso mesmo, meus parabéns. E agora passando a conversar com os alunos, como eu já disse anteriormente, os protagonistas desse projeto. Para você, Nicolas e Anne, pensando assim na experiência que representa, né, para vocês, como é participar de uma Olimpíada Nacional? Como é que vocês se sentiram participando desse projeto e dessa Olimpíada? Bom, como você citou, né, foi uma Olimpíada de nível nacional, né, estava competindo ali com pessoas de todas as regiões. Foi uma coisa assim que me maravilhou muito, né, porque foi uma grande oportunidade, né, porque, bom, vamos pensar, né, a gente estava ali, como a professora Vanessa falou, competindo com pessoas de escolas particulares e ver que nós estávamos levando não só o nosso município, mas também o nome do nosso estado até aquela Olimpíada, assim, foi de grande alegria. Foi uma coisa imensurável. Qual a mensagem que vocês dois deixariam para outros estudantes que têm um certo receio, que têm até medo de matemática? Você quer falar? Bom, que tem medo de matemática, certo? Porque isso assusta às vezes. Tem muitas pessoas que Fala em matemática. falam em matemática. Já dá um medo, Vixe, já dá um sete receio. cabeças. Bom, uma mensagem que eu tenho para dar, né, que bom, falando sobre mim, eu nunca fui, no meu forte nunca foi a matemática, né. Eu me descobri ano passado, também participando dessa Olimpíada, o professor Cássio sugeriu que eu participasse com a minha equipe e ali eu me descobri. Então, o que eu tenho para dizer para as pessoas que sentem esse receio, sentem esse medo, é que vai aos poucos, vá ao começo, comece ali do início e vá progredindo, né? Porque, bom, eu nunca tinha sido medalhista, eu nunca tinha ido para uma viagem, eu nunca tinha recebido uma bolsa e a matemática me proporcionou todas essas coisas. Então, bom, não precisa ter medo, não precisa ter receio, porque ninguém nasce sabendo, ninguém nasce ali com toda aquela sabedoria, aquela inteligência. Então, que você vá trilhando o seu caminho, que você vá conquistando aquilo aos poucos. Perfeito. Perfeito. Agora, e como esse projeto ajudou a vocês a desenvolver habilidades além da matemática, né? Além da matemática. Como o trabalho de equipe, como resiliência, como isso funcionou para vocês? Você quer falar? Bom, como esse projeto nos ajudou bastante, além da matemática, né? Bom, ajudou muito, né, para que nós conhecêssemos
outros lugares, outras coisas, outras experiências. Porque, bom, por exemplo, foi a nossa primeira vez andando de avião. E, bom, sendo a primeira vez, nossa, a gente pisou em aviões 4 vezes só nessa viagem. Então, foi experiências novas. E, querendo ou não, nós somos amigos, né? Foi meio que uma coisa muito além de uma Olimpíada. Então, assim, além da matemática, da inteligência, de toda essa coisa acadêmica, também nos levou a um certo tipo de prazer de estar fazendo aquilo. Abrir o leque deles, Abrir né? o leque, abrir o leque. Exatamente. Tiveram a oportunidade de conhecer, né, a Unicamp, a instalação da universidade. Eles ficaram maravilhados quando conheceram. Então, Nicolas, diretamente para você essa pergunta. Qual foi a sua experiência na Unicamp, no projeto? Como você se sentiu participando da Olimpíada? Eu me senti muito bem porque, que nem a Anne disse, foi a nossa primeira vez viajando em um avião. Eu achei muito bom. A estadia lá também foi muito boa. Eu gostei bastante. E sobre a prova, eu tive certas dificuldades, mas no fim, assim, consegui fazer algumas questões. Aí, eu gostei bastante em geral. Então, para encerrar, uma pergunta para todos aqui. Que mensagens, que mensagens vocês deixam para os jovens da rede municipal que também sonham em trilhar, né, os caminhos da ciência? bom, o que eu dou, né, que a gente busca muito, principalmente em sala de aula, é que eles se esforcem, que a vida não é fácil. A gente está vivendo num mundo muito difícil e a gente só consegue vencer na vida hoje através do conhecimento, através do estudo. Então, eu venho falando, desde os meus meninos do 6º ano até para os meninos do 9º, que só vão conseguir alguma coisa na vida hoje estudando. E através do estudo, eles vão abrir um leque de conhecimento, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional também. Tá, muito bom. Foi um prazer recebê-los aqui, uma honra, A uma gente que satisfação. agradece. E assim a gente encerra este episódio do Ciência na Cidade. Hoje conhecemos de perto um projeto que mostra o poder transformador da educação pública, na dedicação dos professores, na coragem dos nossos estudantes, e que essa experiência da Olimpíada de Matemática, da Unicamp, inspire muitos mais outros jovens da nossa rede para acreditar no próprio potencial e trilhar caminhos na ciência, na tecnologia e na inovação. Eu agradeço a todos participantes, a todos que tiveram o trabalho de vir aqui conversar conosco, e a você que nos acompanhou, nosso muito obrigado, e nos encontramos no próximo episódio. Até lá.